Texto para base de nossa oração se encontra em Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Nesta noite, com o auxílio do Espírito Santo, passaremos a uma análise com o tema de herdeiros das promessas. O texto bíblico foi lido antes da oração, um texto bastante conhecido em nosso meio, que nos fala da repetição da história e do fato de que Deus pede conta de tudo o que se realiza nesta terra. No grande conflito, na página 378, nos diz: onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. O grande conflito, então, nos traz um texto trazendo a necessidade de enxergarmos os paralelos, as repetições da história, onde encontramos causas e efeitos, então, semelhantes. Estudarmos, então, a manifestação tanto de Deus como de Satanás ao decorrer da história e como que o propósito de Deus foi cumprido ou foi frustrado através dos instrumentos humanos. Na página 343 do mesmo livro, diz que a obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então, de maneira, de fato, responsável, devemos estudar, portanto, as histórias das grandes reformas, dos movimentos religiosos, cientes de que Deus age de acordo com os mesmos princípios sempre. Vamos a alguns textos bíblicos agora, neste momento. O primeiro destes se encontra em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 27 a 30, nos diz: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestarei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então aqui alcançamos a época de Eli, e essa profecia, então, que era contra a sua casa. A escolha, então, não apenas da tribo de Levi, mas da casa de Arão para oficiar no santuário terrestre, é colocado aqui. E, na realidade, é colocado que era para ser perpetuamente. Porém, agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, mostrando a condicionalidade daquela promessa. Ao colocar aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. No verso 35, faz menção a Samuel, que tomaria o lugar. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme,
e andará sempre diante do meu ungido. Temos agora um texto a seguir para lermos em Jeremias, no capítulo 31, e os versos 35 a 37. Esse texto nos revela uma promessa muito solene ao antigo Israel, e muitos podem se apegar a esse tipo de promessa para entender uma infalibilidade de um povo que Deus chama, uma impossibilidade da rejeição destes. Aqui em Jeremias 31, verso 35 em diante, é declarado: assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra, cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. As ordenanças dadas aqui, falando sobre a marcha do Sol, da Lua, dos demais planetas, também das ondas do mar, tudo isso não deixou de executar de acordo com o propósito de Deus. Assim como não foi medido os céus, nem sondado os fundamentos da terra, nada disso. No entanto, nós, de fé cristã, temos a convicção de que o povo israelita foi rejeitado, visto que essas promessas devem ser encaradas em caráter condicional da obediência que eles manifestassem. Isso é bastante evidente ao estudarmos o livro de Deuteronômio, que apresenta diante deles promessas e maldições. Portanto, dessa maneira encaramos tal promessa estrondosa dada por Deus. Mas vamos a uma outra promessa, agora em Mateus 16 e verso 18, aonde o próprio Cristo declara o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui vemos um fato, então, da igreja fundamentada na rocha, que é Cristo, em contraste com Pedro, que era uma pequena pedra, que não tinha sustentação, não tinha condição de se fundamentar a igreja em Pedro, mas sim na pedra angular rejeitada pelos construtores, o próprio Cristo. A igreja fundamentada dessa maneira, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja fundada por Cristo, ao notarmos a história, no século IV, mesmo antes disso, já começou a entrar em processo de apostasia, culminando com a necessidade dos fiéis se separarem, então, da comunhão desses infiéis. Do contrário, as próximas gerações poderiam, então, seguir por aquele caminho, e não haveria representantes do Deus verdadeiro. Este é o período em que é dito que a mulher, a igreja, tal como está lá em Apocalipse, foge para o deserto. E neste deserto, então, é sustentada por Deus, de modo que o nome, as instituições, os edifícios, todas as formalidades ficaram com os apóstatas. E o povo de Deus teve que se retirar. Vamos agora ao próximo texto, Romanos, capítulo 4, versos 9 a 13. Temos aqui uma reflexão muito profunda da parte de Paulo, e devemos entender, então, aqueles que são encarados agora como os verdadeiros israelitas. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão.
Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, aqui vemos a necessidade de entendermos que mesmo antes de haver esse rito instituído para Abraão, quando ele recebe o chamado de Deus, sai do meio da tua parentela para uma terra que te mostrarei, onde ele herdaria os seus descendentes, naquela condição, então, ele estava sendo imputado à justiça de Cristo quando ele age de acordo com a vontade de Deus. E todos aqueles também que pela fé seguem as mesmas pisadas de Abraão são considerados seus descendentes. Análise semelhante a essa é a que encontramos agora em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a promessa de Deus se estende também àqueles que não são judeus naturais, de sangue. Vamos agora de volta para Romanos, agora no capítulo 9, e o verso 6-8. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Isso é muito profundo de notarmos, então, que nem todos israelitas considerados por Deus são aqueles de sangue. Vemos que Isaque já é um símbolo disso. O filho primogênito, aquele filho segundo a carne, seria então Ismael. Mas Deus, então, o filho da promessa, aquele que foi gerado de maneira miraculosa uma vez, que de fato sua esposa, além de estéril, já idosa, assim como o próprio Abraão, tiveram então Isaque. E ele é símbolo então das promessas de Deus. Assim é colocado para nós. E dando continuidade agora aqui aos outras considerações, nós vemos agora o texto História da Redenção, na página 171, que diz que as promessas de Deus a eles se fossem obedientes, e as maldições sobre eles viriam se fossem desobedientes. Evangelismo, página 695, declara: cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Vamos ver os textos bíblicos que exploram esse sentido. Primeiramente, vamos ao livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, e o verso 2. Um texto também eloquente, que nos diz o seguinte: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Este é um exemplo deste princípio da condicionalidade. Havendo obediência, as promessas, então, de bênção são concretizadas. Mas as predições de maldições são dadas àqueles que não seguem
pela trilha da obediência. Vamos agora em Isaías, no capítulo 48 e o verso 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Deus tinha um propósito para com o seu povo, mas ele não andou à altura. O instrumento humano não realizou tudo aquilo que Deus gostaria que fosse feito. Mas muitos se escondem através do professar o nome, professar, então, uma descendência, uma linhagem, isso ser o suficiente. Jeremias, no capítulo 7, nos fala um pouco sobre isso. Quão vão é colocar a confiança nesse tipo de embasamento. Jeremias, capítulo 7, verso 4 em diante, diz assim: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Portanto, devemos entender que deve haver uma ação, uma prática correspondente à profissão de fé, de religião. Não adianta um cristianismo nominal, não adianta apenas uma crença intelectual, sem isso trazer mudança, primeiramente interior, em nosso coração, sendo transformado de pedra em de carne, e o Espírito Santo, então, atuar através de nós, mudando os nossos pensamentos, nossos gostos sendo apurados, e assim melhores obras serem realizadas. Aqui vemos que, de fato, não é Deus que fecha a oportunidade para o povo de Deus que ele escolhe, mas o fato é que ele, em um certo momento, rejeita este povo, uma vez que não andam na correspondente luz derramada a eles. Vamos agora em Mateus, no capítulo 3, uma declaração muito firme também do maior dos profetas, João Batista. Mateus, capítulo 3, verso 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, toda aquela presunção de serem filhos de Abraão, e, portanto, Deus nos rejeitaria, teria uma aliança eterna em favor deles, tudo isso é contraposto por João Batista e mostra quão pouco valor tem tudo isso. Até mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. No Evangelho de João, no capítulo 8, e o verso 39, nos diz: responderam e disseram-lhe: nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Sabemos bem que na continuação, Jesus vai denunciá-los como que as obras deles estavam em harmonia ao diabo. E, portanto, em vez de serem considerados filhos de Abraão, o pai da fé, eram filhos do diabo. Agora, no texto de Romanos, capítulo 11, uma mensagem dirigida, então, aos gentios. Uma vez que o antigo Israel foi rejeitado, e agora deveria haver um cuidado por parte daqueles que estavam por seu turno no favor de Deus, sendo o seu povo.
Romanos 11, 19 ao 23. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O ministério judaico havia sido rejeitado, não havia retorno em relação a isto, mas então, mesmo judeus a nível individual, sejam da parte da liderança ou não, individualmente eles poderiam aceitar ainda a mensagem. Haveria oportunidade para aqueles que não haviam rejeitado a mensagem, a ponto então de inverter as coisas, chamar a mensagem de Deus como de Satanás e a mensagem de Satanás como de Deus, chamando o amargo doce e o doce amargo. Mas aqui vemos então o cuidado para que não haja ensoberbecimento da parte do povo de Deus. Assim vemos na trilha da história a igreja no deserto, depois a reforma protestante, essas igrejas em sua maior parte vivendo então mais adiante uma morte espiritual e trazendo ao surgimento do adventismo. O adventismo então levantado para anunciar serem os guardiões, os depositários da lei de Deus, os 10 mandamentos e também proclamadores das 3 últimas mensagens de advertências ao mundo prestes a perecer. Vemos essa condição e muitos querem se colocar numa condição infalível, que Deus não os possa rejeitar, não importe como estejam a sua condição espiritual e de obras. Vamos ao texto a seguir da Mensageira do Senhor, a qual encontramos no livro Eventos Sinais, na página 53, no digital, na página 59, que nos alerta que o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu aos gentios. Deus continuará a trabalhar desse modo com todo o ramo de sua obra. Assim como lemos já anteriormente, vemos que Deus age com o mesmo princípio. E, infelizmente, em nossos dias, o Israel moderno, chamado por Deus, tem agido semelhante ao Israel antigo, ao se colocar numa posição como se não houvesse rejeição. Vimos aqui que os ramos naturais foram rejeitados por Deus. O Israel antigo, Israel de sangue. Mas agora alguns que são enxerto pretendem então que Deus não os possa rejeitar. Diz assim: quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros, então, são escolhidos para levar importantes responsabilidades, mas se estes, por seu turno, não purificarem sua vida de todo erro, se não estabelecerem princípios puros e santos em todas as suas fronteiras, então o Senhor os afligirá, pesadamente os humilhará, e a menos que se arrependam, os removerá de seu lugar e fará deles um opróbrio. Para finalizarmos, gostaria de trazer um texto muito especial do livro Desejado de Todas as Nações, na página 467, que vem em confirmação do que lemos agora no Eventos Sinais. Vemos que se a igreja é infiel ao seu legado, ao seu depósito confiado por Deus, Deus dá a outros
Se estes outros também forem fiéis, também sucessivamente se passará a bandeira da verdade para outros carregarem. A bandeira da verdade não ficará no chão, mas será levada por representantes de Deus. Em todas as eras, sempre houve, ainda que fosse poucos, mas sempre houve aqueles que levaram adiante a mensagem. Mas no que podemos nos basear quando falamos, então, dessa sucessão das igrejas? É uma sucessão de uma linhagem que devemos buscar lá nos apóstolos? Devemos seguir que caminho? Vamos ver, então, aqui o texto que nos diz assim: os fariseus haviam declarado ser filhos de Abraão. Jesus lhes diz que essa pretensão só podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera, uma vida de obediência a Deus. Não buscariam matar aquele que estava falando a verdade que lhe fora dada por Deus. Conspirando contra Cristo, os rabis não estavam fazendo as obras de Abraão. Não tinha, notem bem, não tinha nenhum valor a simples descendência natural de Abraão. Sem ter com ele ligação espiritual, a qual se manifestaria em possuir o mesmo espírito e fazer as mesmas obras, não eram seus filhos. Que agora a mensageira do Senhor vai aplicar para os nossos dias. Este princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo cristão, a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada, eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Possamos, então, notar o verdadeiro princípio anunciado por Deus. Este princípio, então, que nos traz o conceito do ensino, de uma crença dos apóstolos, assim como uma vida semelhante a deles. Que haja, de fato, um reavivamento pleno na Igreja de Deus, que a história não venha a se repetir mais uma vez, mas cumprida nesta geração, de modo que a mensagem a ser dada das 3 mensagens angélicas registradas em Apocalipse 14 seja dada ao mundo em sua totalidade, não com brechas na lei, não com partes omitidas da mensagem, mas sim o evangelho integral anunciado a todo mundo. É esse o meu desejo de oração a todos nós. Amém.